Bom dia, alunos do Colégio Primeiro Passos, aos alunos do oitavo ano, né? Hoje a gente vai dar início a mais uma aula de História. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo 4. Nesse capítulo a gente está abordando a globalização, né, e seus complexos, e suas características, né? Estamos aqui conhecendo e aprendendo sobre a globalização e sua evolução no mundo e sua influência em nossas vidas, né? Então é o capítulo 4 que a gente está estudando, que é sobre a globalização, né? Estudamos o que é globalização, já aprendemos nessas aulas, vimos a evolução e o processo da globalização, quando ela surgiu, né? E também vimos, por exemplo, a questão da bipolaridade, né? A questão também quando o mundo estava entre capitalistas e socialistas, e aí o que foi que influenciou a famosa Guerra Fria, na questão da globalização, né? De certo modo deu uma barrada nessa globalização devido ao mundo estar dividido. A gente viu esses fatores, né? Vimos também a questão de empresas, o que são empresas transnacionais, né? As tecnologias de transporte que surgiram com a globalização. Também vimos a questão do avanço da informação, das notícias agora ser mais rápida devido ao processo de avanço tecnológico, né? Que aí influenciou muito o crescimento da globalização. Vimos também na aula passada as questões, está até na página 108, sobre as características da globalização, né? E hoje a gente vai ver na página 111, o tema que aborda os grupos de países no mundo globalizado. Está aí no livro de vocês, página 111. Então, esse livro vai falar dos países de característica que é presente na globalização, que é o que? Os países desenvolvidos, né? E os países como posso dizer, os países em desenvolvimento, né? Os famosos também conhecidos, os países em desenvolvimento, que tem suas economias emergentes, né? Conhecido também como países emergentes. Então, na página 111, já começa falando assim, ó. No atual estágio da globalização, os países passam por um processo de reorganização de sua estrutura política e socioeconômico. Então, quer dizer o quê? A globalização fez com que certos países passassem por mudanças na sua estrutura política e econômica, muito consequentemente com a chegada das indústrias nesses países, né? E aí, o assunto vai abordar isso, né? Vai identificar os grupos de nações que emergem dessa nova organização, né? Influenciada pela globalização e pela indústria, né? Aí é por isso também que a gente vai ver os termos conhecido como tigre asiáticos e os novos tigres, né? Ou dragões asiáticos, que são nações que vão surgir dessa nova organização, que é influenciada pela globalização ao lançar as indústrias nesses países, né? Então o texto também, na página 101, já tem o texto aí que tem um título, Países Desenvolvidos. E o que são os chamados países desenvolvidos, né? O texto explica de uma forma bem simples para vocês o que são os países desenvolvidos. Mas aí vou explicar de uma forma mais simples ainda para vocês compreenderem. Países desenvolvidos são aqueles países, são os chamados países onde tem um alto nível de indústria, né? Esses países desenvolvidos se destacam na sua produção tecnológica, né? Pois investe em pesquisas científicas, em tecnologia de ponta, né? Como informática, a robótica, engenharia, genética. Na área social tem um excelente padrão de desenvolvimento humano, né? Então o índice de pobreza, por exemplo, é baixo nesses países, né? E esses países hoje que formam esses países desenvolvidos, né? São em destaque os Estados Unidos, é um exemplo, Japão, né? Na parte da Europa tem a Alemanha, a França, como diz no livro de vocês, a Alemanha, França, Noruega, Dinamarca, né? São exemplos de países desenvolvidos que surgiram, que podem ser considerados países de altos níveis industriais e com melhores condições de vida para se viver, né? São esses países desenvolvidos.
as condições salariais são melhores, né, dos trabalhadores. E o que acontece? Esses países também, eles não são homogêneos, né, não são tudo perfeito. Apesar de serem países desenvolvidos, chamados países de primeiro mundo, né, popularmente, nesses países, né, e por ser também, por ter uma forte globalização, porque são países que influenciam outras nações, é tanto que a globalização é um dos fatores pela qual os Estados Unidos vai difundir, espalhar sua cultura, né? Pelo mundo, pelo resto do mundo, né? Vai espalhar sua cultura na vida das pessoas no mundo. Por ser um país forte, né? Também no setor da indústria e por se aproveitar dessa globalização, né? Então, esses países, por mais que sejam desenvolvidos, eles também apresentam violência urbana e desemprego, né? Neles também se encontra o índice de desigualdade social. Porém, comparado aos países em desenvolvimento, o nível de violência urbana, o nível de desemprego, desigualdade social é mais baixo. Mas não se pode pensar e imaginar que em países desenvolvidos, como por exemplo na Alemanha, França, Estados Unidos, né, Japão, não tenha, né, por exemplo, violência urbana ou desemprego. Tem, só que comparado aos países em desenvolvimento, né, aos países como da África, até mesmo no nosso país, do Brasil, lá é bem menos a situação. Mas existe também a famosa desigualdade social. Até porque nesse mundo globalizado a gente vive no capitalismo. E o capitalismo sempre tem essas questões de, como eu posso assim dizer, de países de desigualdade social, né? Aí na página 112 vai abordar o texto, aí na página 112, países de economias emergentes. Aqueles destacam os países emergentes, aqueles países que pertenciam ao grupo socialista, né? Nas páginas anteriores do capítulo, a gente estudou o período chamado aí, no meio da globalização aqui, desse capítulo 4, fala um pouco da Guerra Fria, né? Que foi o período entre os países socialistas e capitalistas. Então, esses países aqui vão ser abordados aqui, né? Apesar que aqui tem, ó, Brasil, México, Chile, Argentina, África do Sul, Índia, né? Por exemplo, o Brasil não fez parte do grupo socialista, mas é considerado um país emergente, né? Mas aqui, os países que se destacam aqui primeiro são países emergentes, são aqueles países que deixaram de ser socialistas e abriram as portas para o capitalismo, né? Para essa globalização que a gente vivencia hoje. Então, isso foi a partir da década de 50 que esses países socialistas, né, eles começam a aderir medidas como as medidas neoliberais, né, que é neoliberal, é uma política de liberdade econômica, onde as empresas podem tem espaço para entrar no país e como eu posso dizer, vender e produzir seus produtos, né? Vão surgir as privatizações nesses países emergentes, né? Abertura e uma abertura econômica. As privatizações é quando os governos pegam suas empresas públicas e vende elas, né, para algum grupo, algum empresário, né? Por exemplo, a gente tem a Petrobras, que é uma empresa brasileira, e se ela for vendida para algum grupo, ela deixa de ser uma empresa pública e se torna uma empresa privatizada, né? Então, nessa parte vai falar sobre isso, né? Sobre esses países. Os países emergentes são os países que começaram a investir em tecnologias próprias, né? E a investir em indústria. É o destaque aqui desse texto, né? E durante muito tempo recebeu também o nome de denominação de países em desenvolvimento, né? Atualmente estão em um degrau abaixo dos países desenvolvidos, né? Então, os países emergentes, países desenvolvidos, são os países, eles estão abaixo do grau comparado aos países em desenvolvimento. Nesse mesmo texto, da página 112, você pulando lá para a página 114, né, que na página 113 tem mais só figuras e fotos, nesse mesmo texto você encontra aqui a chamada tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos, como o próprio nome diz, já fala, são os países lá da Ásia, especificamente do sudeste da Ásia, né? Nesses países, a gente que compõem os tigres asiáticos são os países do Singapura, Hong Kong, a China atualmente faz parte, né? E tem a Coreia do Sul e Taiwan. São os países que compõem os tigres asiáticos, né? Esses países, eles no final do século XX, né, essas nações já se destacavam por sua indústria e seu processo de
técnico-científico, né, tecnologia. Mas esses países, eles se destacam por o forte investimento que eles fizeram na indústria e na educação e na qualificação da mão de obra de trabalho, né? É tanto que aí o texto fala bem assim, né? Tem bem aqui, os governos dessas nações, ao destinar grandes investimentos à criação de infraestrutura, transporte, comunicação e energia, bem como educação e desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, quer dizer, esses países começaram, os países asiáticos, a desenvolver, a partir da década de 70, um intenso, acelerado crescimento econômico e industrial. A partir da década de 70, esses países asiáticos aqui que eu falei, eles começaram a ter a investir, né? E aceleraram, tiveram um grande crescimento rápido econômico e industrial. E no meio disso, com esse crescimento industrial, eles investiram em seus países na questão de transporte, comunicação e energia, né? E na educação e na mão de obra. Foram investimentos dos países asiáticos. Já nos países chamados novos tigres asiáticos, que já é outros países lá da Ásia, que fazem parte a Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, né? Com o início do desenvolvimento, essas nações receberam investimentos, os novos asiáticos já receberam investimentos, né, de países desenvolvidos para poder investir em suas indústrias, né? Os Estados Unidos e o Japão, enfim, iniciaram esses países. E eles são chamados de dragões asiáticos ou novos tigres asiáticos, né? Porém, esses países, diferente dos tigres asiáticos, dos países que compõem os tigres asiáticos, eles não investiram numa educação e numa qualificação de mão de obra, né? Consequentemente, a mão de obra nos países que formam os novos tigres asiáticos saiu mais barata, né? Mas nesses países, a indústria é um pouco mais atrasada em comparação aos outros. As indústrias não são tão tecnológicas. Por quê? Porque elas investem em produtos são indústrias de tecidos, né, calçados, brinquedos. Não são aquelas indústrias voltadas para uma tecnologia forte. Então, nessa parte aqui fala dos tigres asiáticos, né, e dos novos tigres asiáticos, né, que fazem parte dessa globalização. E aí vem também no texto da página 115, vai falar aqui dos países desenvolvidos, né? E aqui qual é o destaque desse texto, né? Ele já começa falando assim, né? Mesmo com o desenvolvimento de algumas indústrias, as nações em desenvolvimento apresentam conjuntos de economia ligada a atividades primárias, como agropecuária e extrativismo mineral. Nesses países em desenvolvimento também não são tão fortes como nos países desenvolvidos na questão de indústria de tecnologias, né? E eles apresentam, esses países em desenvolvimento, péssima distribuição de renda, né? Então, existe ali a questão de grau de pobreza nesses países, uma baixa expectativa de vida, péssima distribuição na taxa, aliás, há uma alta taxa de analfabetismo, a educação recebe um investimento, não é de qualidade, né? O desemprego é presente nesses países em desenvolvimento, né? E esses países são diversos países, por exemplo, que o texto destaca aqui, a África, né? Como esses países que apresentam o grau de nível alto de pobreza e desigualdade social. Então, existe dentro desses países desenvolvidos aqui, né? Em desenvolvimento, aliás, empresas e indústria, né? Mas comparado aos países de desenvolvimento, o nível das empresas são mais fracas, né? Comparados. Porém, também essas regiões são ruins devido à questão, como eu posso dizer, da pobreza, né? Que é grande, a desigualdade social é muito grande também nesses países e a corrupção também é presente. Então, a aula de hoje sobre o processo de globalização foi mostrar para vocês que na globalização existe de um lado os países desenvolvidos e do outro lado os países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos apresentam grande e alto nível de industrialização, já os em desenvolvimento é um baixo nível um baixo nível de tecnologia na questão da indústria, né? Nesses países em desenvolvimento, as grandes empresas transnacionais procuram muito esses países para instalar suas empresas. Por quê? Porque a mão de obra a qualidade é baixa, então o salário é baixo também. Então são vários esses fatores que compõem a globalização, né? Então aqui eu encerro a aula e até a próxima. Tenham bons estudos.